Bom, o que você acha? A maior cabana de madeira do mundo era verdadeiramente magnífica. Conhecida como Forestry Building, era enorme, com mais de 63 metros de comprimento e mais de 22 metros de altura. Foi construída em 1905 em Portland, Oregon, Estados Unidos, e a cidade era conhecida por sua forte indústria de trigo e farinha, um crescente porto e indústria madeireira naquela época. Esta cabana de madeira fazia parte da grande exposição realizada em Portland. Foram necessários 2 anos para construí-la. A Forestry Building foi erguida com troncos inteiros. Até a casca da árvore ainda estava no lugar. O interior da cabana continha 54 troncos gigantes e não descascados, alguns chegando a 2 metros de diâmetro. Esses troncos suportavam um corredor central de 2 andares, iluminado por claraboias. O projeto era em forma de cruz, e então, uma noite, quase 60 anos depois, um dos vizinhos sentiu o cheiro de fumaça. Ele olhou para fora. Fogo! A Forestry Building estava desaparecendo rapidamente na frente de seus olhos. Os bombeiros chegaram apenas 15 minutos após o início do incêndio, mas apesar de todos os esforços, não conseguiram salvar a cabana. As chamas eram enormes, com quase 10 andares de altura. O fogo era tão forte que iluminou o céu por quilômetros, deixando todo o bairro com um brilho alaranjado. As janelas pulavam da construção por causa do calor. Os vidros caíam e cinzas do tamanho de flocos de neve gigantes caíam no chão a mais de 1 quilômetro da cabine. A Forestry Building desapareceu em apenas 2 horas. O início do fogo aconteceu por causa da fiação elétrica ruim desde o momento em que a cabana foi construída. Existem outras estruturas de madeira incríveis. Por exemplo, confira o Grande Templo Oriental no Japão, do início do século VIII, um patrimônio mundial da Unesco atualmente. Foi incrivelmente difícil construí-lo. A equipe de trabalho levou muito tempo para terminar a estrutura por causa de vários incêndios e fortes terremotos. O projeto era muito grande e talvez até ambicioso demais, quase falindo a economia japonesa naquela época. O Grande Templo Oriental exigiu grandes importações de ouro e usou quase todas as reservas de bronze do país. Está em pé, imponente e forte há séculos, mas ainda teve que passar por muitas reconstruções e contratempos. Uma das maiores estruturas de madeira que as mãos humanas já construíram está no Novo México. Chama-se Atlas e foi criada a partir de uma estrutura de 12 andares de altura e 305 metros de comprimento, usando estacas de laminado, cola e fibra de vidro. Foi projetada para testar a resistência do pulso eletromagnético de aeronaves voadoras. Produziu um pulso real que nunca foi testado antes. Foi um grande investimento, 60 milhões de dólares, mas funcionou por pouco mais de uma década. Durante esse período, à medida que a tecnologia ia se desenvolvendo, as simulações de computador acabaram ficando mais econômicas do que o Atlas. O edifício de madeira mais alto do mundo está localizado na Noruega. Foi concluído em março de 2019, com uma torre de 85 metros de altura. Tem 18 andares, com um hotel, apartamentos residenciais, escritórios, um restaurante para uma boa refeição e recursos adicionais, como um salão de natação. Os primeiros 10 andares foram construídos com elementos de madeira pré-fabricados, ou seja, a partir de peças que já foram feitas em uma fábrica, para que possam ser montadas no canteiro de obras com relativa rapidez. O concreto compõe os pisos superiores. Dessa forma, o edifício ganha mais peso, o que é importante para uma maior estabilidade. As partes pré-fabricadas permitiram que a torre fosse concluída muito mais rapidamente do que um edifício de concreto da mesma altura. Hohe, na Áustria, é o próximo da nossa lista, com a segunda torre de madeira mais alta do mundo. Tem 24 andares e 85 metros de altura. Foi aberta ao público em 2019. É feita de 75% de madeira. O resto, ou seja, seu núcleo, é de concreto. As paredes e tetos interiores possuem uma fina camada de concreto que a suporta. 3 dos andares superiores possuem apartamentos residenciais. Confira a vista, não seria bom morar aqui? Há também um hotel de 120 quartos no prédio, que se estende por 9 andares. Áreas comerciais de beleza, saúde e bem-estar, um restaurante e espaço para negócios. Esta torre de madeira tem tudo o que você precisa. A Brock Commons Toll House é, na verdade, uma casa de estudantes. É localizada em Vancouver, Canadá, e faz parte da Universidade da Colômbia Britânica. 18 andares se estendem por mais de 53 metros de altura, e há espaço suficiente para acomodar um pouco mais de 400 alunos.
Como muitas outras construções de madeira que têm sido feitas em todo o mundo nos últimos anos, o edifício também foi feito de peças pré-fabricadas. Por causa disso, a equipe de obra conseguiu terminá-la 70 dias depois de receber todas as peças necessárias. Como você se sentiria passando algum tempo na maior casa na árvore do mundo? Conhecida como The Minister's Tree House, foi construída em Crossville, Tennessee. É gigantesca, especialmente considerando a aparência que se esperaria de uma casa na árvore. É uma estrutura de 10 andares com um espaço útil de mais de 3.000 metros quadrados. 6 carvalhos a suportam. Além disso, mais de 250 mil pregos foram usados na casa desde 1993. Há uma cobertura no 10º andar e um grande espaço no centro da estrutura. É tão grande que você pode literalmente jogar basquete lá. A Minister's Tree House não foi construída rapidamente, foram necessários 14 anos para terminá-la. E foi completamente feita de madeira, mas os custos ainda acabaram sendo de cerca de $12 mil. Ainda em solo americano, vamos para outra grande cabana de madeira chamada Timber Moose Lodge. Fica em Heber City, Utah, e é considerada a maior cabana de madeira privada dos Estados Unidos. Mais de 2.400 metros quadrados de espaço utilizável confirmaram essa afirmação. Tem 16 banheiros e 13 quartos, além de sauna, piscina coberta e varandas ao ar livre. E uma vista magnífica. Na verdade, é uma cabana de madeira incrível, onde podem ser acomodadas até 60 pessoas. Vamos para a Noruega mais uma vez para ver Triet, o bloco residencial de 50 metros terminado em 2015. Apenas 4 anos depois que começaram a projetá-lo. Existem 64 apartamentos no prédio de 14 andares. As pessoas também o chamam de A Árvore, porque a obra foi projetada com materiais de madeira. Partes da fachada do Triet são revestidas com metal e vidro. Dessa forma, a madeira está a salvo de condições climáticas adversas. O peso final é naturalmente mais leve em comparação com os edifícios de concreto, mas a estrutura ainda é reforçada porque a equipe de construção a fez a partir de uma treliça de madeira laminada colada. As cabanas de madeira eram comuns na América do Norte no passado, mas muitas foram queimadas ou destruídas de alguma forma. Das últimas grandes sobreviventes temos a Granite Loma, nas margens do Lago Superior, em Michigan. Mais de 400 construtores escandinavos se reuniram e a ergueram entre 1919 e 1923. Um homem rico simplesmente queria uma boa casa de verão que fosse uma grande e chique cabana de madeira com uma praia privativa e muitos outros recursos para relaxamento e diversão. Edifícios de madeira são o futuro porque é uma questão de trabalhar com materiais de construção renováveis que podemos encontrar na natureza. E eles precisam ser seguros para evitar o destino da Forestry Building. Isso significa que devem ser o máximo possível à prova de fogo. Alguns meses atrás, houve o maior teste de incêndio em massa de madeira já feito no mundo. Mais de 150 especialistas de todo o Canadá, incluindo engenheiros, bombeiros, arquitetos e muitos outros, tiveram a chance de assistir a um teste de incêndio em grande escala no Laboratório Canadense de Pesquisa de Explosivos em Ottawa. Eles precisavam ver o que aconteceria com uma grande construção de madeira quando ela fosse exposta ao fogo. Bom, cerca de 40 minutos depois que o fogo atingiu seu pico, se extinguiu. Isso significa que a madeira em massa pode lidar com o fogo tão bem quanto uma estrutura não combustível. Estruturas de madeira em massa podem lidar com o fogo mesmo no cenário em que os dispensadores automáticos de água não funcionem e o corpo de bombeiros não consiga responder na hora. Bom, isso é encorajador.